esse aqui, em nome de Jesus Cristo também. Mais um culto de ensino, onde nós vamos aprender um pouco a palavra de Deus. Culto de ensino na vida do crente é indispensável, principalmente você que é obreiro, principalmente você almeja ser pastor, ou missionário, missionária. Isso é indispensável para as nossas vidas, culto de ensino, amém? Atos capítulo 12, diz assim: por aquele mesmo tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar o fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo-se isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. E tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 paternos de soldados, a 4 escoltas de soldados. Aí tem algumas traduções que falam 4 quaternos, são 16 soldados, de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Amém? Vamos ler só até aqui para a gente não prolongar muito na leitura. Só até aqui já dá para falar o que eu quero, amém? Hoje eu vou falar sobre uma das coisas mais importantes em nossa vida, ou a mais importante depois da palavra de Deus. Porque primeiro é a palavra, porque pela palavra nós aprendemos todas as coisas a respeito do reino de Deus. Segundo vem a oração, aonde nós pedimos o fortalecimento, aonde nós pedimos para Deus nos santificar, porque nós sabemos que a santificação vem através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que santifica, tá? E hoje eu vou falar de oração. O tema hoje é a importância da oração. Primeiro eu quero perguntar o seguinte: a oração tem poder? Como? Mais alguém? A oração tem poder? Porque nós vemos aí nas redes sociais o poder da oração, né? A oração poderosa, não é isso? Na verdade o Mateus está certo. O poder, quem tem, é aquele que recebe a nossa oração, que através da oração ele vai fazer o milagre em nossa vida, ou seja, aquilo que é da vontade dele, a qual nós estamos pedindo. Então o poder não está na oração, o poder está em quem recebe a oração, que é Jesus. O que ele diz lá em Mateus 28? É-me dado todo o poder, tanto no céu como na terra. Então o poder está em Jesus Cristo, aquele que recebe as nossas orações. Então a oração, ela só tem poder diante de uma ação de Deus. Se Deus agir em cima daquilo que nós estamos pedindo através da oração, aí sim, ela vai, como é que eu posso dizer? Vai acontecer algo sim, aquilo que nós estamos pedindo. Mas se nós orarmos e Deus não agir, acabou, não tem oração poderosa, não tem poder de oração. Se Deus não agir em cima das nossas orações, se Ele não responder, se Ele não receber, não tem oração poderosa, não tem poder da oração. Por isso que eu coloquei a importância da oração. Mas, se você quiser colocar no seu tema o poder da oração, isso aí também não tem problema nenhum. Entendeu? Enfim,
Orar para tomar decisões. Aí primeiro, ó, orar nunca é demais. 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo está dizendo, orai sem cessar. Às vezes nós achamos que nós orando de manhã quando acorda, já está bom. Eu já orei de manhã, já apresentei a família a Deus, já fiz isso, fiz aquilo, está bom demais. Mas na verdade, irmãos, a nossa vida tem que ser uma vida constante de oração. Claro que você não vai andar no meio da rua conversando sozinho, entre aspas. O povo vai achar que você é doido. Mas você pode levar o seu pensamento a Deus, em nome de Jesus Cristo, em oração, pedindo para que Ele faça aquilo que você está pedindo a Ele. 1 Tessalonicenses 5,17. Aí nós vemos também, tem a oração individual e a oração conjunta. A oração individual é aquela que você faz ali no seu cantinho, sozinho. A oração conjunta é aquela que você vem aqui nas sextas-feiras, se reúne com a igreja, todo mundo vai orar ali no mesmo propósito, ou pode ser que seja de propósito diferente, mas você está aqui, no meio. Que era o que a igreja em Atos dos Apóstolos estava fazendo. Ela estava orando em conjunto, a igreja reunida, orando ali em prol da libertação de Pedro, porque Tiago já havia morto, morreu ali pelo ano 44 depois de Cristo. Então a igreja, quando ela sabe que Pedro estava preso também, que é um anjo, para quebrar as cadeias, para libertar a Pedro. E Pedro, quando tem aquela visão, que na verdade era real, ele fica atônito sem entender. Mas na verdade ali era Deus que estava enviando alguém, um anjo, enviou o anjo para tirar Pedro ali do cárcere. Então aqui nós podemos ver a importância que é nós termos uma vida de oração. Tanto você pode orar individual como a igreja orando em conjunto. Aí você pode ver, irmãos, o tanto que é importante também a oração em conjunto. A igreja, quando se reúne para orar, Deus ele dá o livramento, Deus ele dá a providência, Deus ele cura, Deus ele liberta, porque a igreja está orando, e quando nós estamos orando, Deus ele ouve sim as nossas orações, ele responde, que foi nesse caso aqui que a igreja estava orando inconstantemente, pela libertação de Pedro, aonde nós podemos ver que a oração também é uma arma poderosa diante de Deus. Quando nós estamos orando, o mundo espiritual, ele entra em guerra para querer nos parar. Quando nós estamos orando, há um conflito em nossa mente. Às vezes nós estamos pedindo algo para Deus, há aquele conflito, aquela dúvida, aquela incredulidade que Deus não está ouvindo, que Deus não vai responder. Quem aqui já passou por isso? Só eu passei por isso? Todo crente, quando é de oração, ele passa por isso, irmãos. Ele passa por esse tipo de conflito na mente. O inimigo colocando dúvidas, setas de dúvidas. Tem vezes que nós estamos ajoelhados orando, a coisa é tão forte que você sente, tipo como se fosse uma coisa assim, furando a sua mente, a sua cabeça. Alguém já sentiu isso? Eu já senti, por isso que eu estou falando, mas isso aqui não significa que é uma doutrina, tá? É algo que aconteceu comigo. Então, irmãos, a igreja, quando ela se reúne em oração,
Deus, Ele age em nome de Jesus, aleluias. Uma igreja que não ora, ela é uma igreja adoentada, ela não é saudável, falta algo ali para completar. Uma igreja que não ora, ela tem algo que falta ali, alguma coisa está faltando. O crente que não ora, ele é aquele crente que qualquer coisinha, qualquer vento está derrubando ele, qualquer vento, qualquer coisa está fazendo ele murmurar, qualquer palavra já está desanimando ele. Se ele vê algo que está errado na igreja, que não é nem às vezes da nossa conta, a gente às vezes, eu não vou para a igreja porque está acontecendo isso lá, é porque nós não estamos orando. Quando nós estamos orando, Deus, Ele nos dá os olhos espirituais. Essas coisas não vão nos tirar da presença de Deus. Porque quando nós estamos orando, Deus, Ele está nos renovando, nos fortalecendo. A igreja aqui, ela poderia muito bem se esconder, se acovardar, esse povo aqui que estava orando por Pedro. Nós não vamos orar porque a perseguição está grande. Herodes, ele está pegando todos os crentes, prendendo. Vamos ficar no nosso canto, mas não, eles preferiram orar, porque eles sabiam que através da oração ia vir o livramento em nome de Jesus Cristo, aleluia. Por mais que eles não estavam vendo com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais, com os olhos da fé, eles estavam crendo que Deus ia dar o livramento, ia libertar Pedro em nome de Jesus Cristo, aleluias. Às vezes, as circunstâncias em nossas vidas são grandes, maiores do que nós. E às vezes a gente, em vez de perseverar na oração, nós recuamos. Nós deixamos a vida de oração de lado. Porque nós estamos enfrentando circunstâncias que aos nossos olhos são maiores do que nós. Só que nós esquecemos que o Deus que nós fazemos as nossas orações, que responde às nossas orações, é maior do que qualquer coisa. Aí é onde muita gente às vezes esfria, para de participar das coisas na igreja, na congregação. Mas o caminho, irmãos, o caminho de qualquer coisa, qualquer luta que nós estamos passando, qualquer batalha, se nós não orarmos, nós vamos perder a batalha mesmo. Tem um profeta, dos profetas menores, que ele diz o seguinte, que no dia da batalha, se nós nos acovardarmos, ou se a gente, no dia da fraqueza, se a gente não perseverar, vou dizer assim, a gente está sujeito a desistir. A pastora, ela sempre tem uma frase que ela fala aqui, de Leonardo Riverhill, não é isso? Que se nós fracassarmos na oração, nós fracassamos em toda a frente da batalha. Ezequias, se ele fracassasse na oração ali, quando Senaqueribe, no capítulo, acho que é 36, de Isaías, chega ali ameaçando o povo, porque Senaqueribe já havia tomado as 10 tribos ali, destruído as 10 cidades ali, e faltava Jerusalém para ele conquistar. O exército assírio era tão cruel, que o que eles faziam, diz a história, que os seus adversários, eles tiravam o couro deles vivo, fazia comer as fezes, beber a urina, tão tal que Rabsaque, quando ele lê a carta lá para os hebreus, ele fala sobre isso. Quando eles pegavam os inimigos, o que eles faziam? Eles pegavam, decapitavam e colocavam as cabeças enfiadas em estaca na entrada da cidade, para mostrar o seu poder, a sua crueldade, para mostrar que ali ninguém poderia mexer com eles, ou podia mexer. Mas aí, irmãos,
A arrogância de Senaqueribe foi tão grande, que ali ele está afrontando o povo de Deus, está afrontando o rei Ezequias ali, os mensageiros, aqueles que estão ali no muro, ali só ouvindo. E ele deixa de afrontar o povo e começa a afrontar o próprio Deus, a blasfemar contra Deus. Ezequias, quando ele sabe dessa situação, quando ele fica ali, que o mensageiro vai e diz para ele, olha, está acontecendo isso, Senaqueribe está lá, o mensageiro de Senaqueribe, ele está lá, está lendo uma carta, está ameaçando o povo. O que Ezequias faz, irmãos? Ele vai se acovardar, ele vai se esconder, fazer igual Saul? Não. Fazer igual Saul diante do gigante? Não, irmãos. Ele vai para o templo, orar a Deus. Deus, será que o Senhor não viu aquela carta que o mensageiro leu? Mas Deus já havia lido aquela carta, irmãos. Ele põe a carta lá para Deus. Olha, Deus, olha aqui, ó. Olha aqui, Deus. A carta que Senaqueribe manda, nos afrontando, te afrontando a ti, que é o Deus Todo-Poderoso. Deus já havia lido há muito tempo. Porque quem deu poder para ele destruir todas aquelas cidades foi Deus. O que acontece? Ezequias, ele vai orar, suplicar a Deus, pedir a Deus misericórdia. Porque Ezequias sabia da fama do rei Senaqueribe. O que ele fazia com os seus prisioneiros? O que acontece? Deus, ele dá uma resposta, dizendo que pelo mesmo caminho que ele veio, pelo mesmo caminho ele vai voltar. E a história, e a Bíblia nos diz que à noite o anjo do Senhor, ele desce ali, no meio do arraial ali dos assírios, e mata 185.000 soldados. Esse é o Deus, irmãos, todo-poderoso que nós servimos, em nome de Jesus Cristo, que está com os ouvidos abertos e atentos para ouvir as nossas orações, o nosso clamor, de dia e de noite, irmãos. Deus, ele não se cansa, aleluias. Basta nós entendermos isso, termos fé, que Deus é capaz de responder, é capaz de fazer. Só que, em meio a uma grande luta dessa, a primeira coisa que vem no nosso coração é o medo. E o medo, ele nos atrapalha, ele nos impede de fazer muitas coisas. O medo é uma das coisas que nos impede de chegar perto de Deus. Porque em vez do medo a gente não vai orar, porque em vez do medo a gente não pede a Deus para sustentar, para fortalecer a nossa fé. Lá em Hebreus 11:6 diz que aqueles que querem se aproximar de Deus, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque para nós agradarmos a Deus é necessário que tenhamos fé, para nós nos aproximarmos dele, porque ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, irmão, se nós estamos buscando a Deus em oração, ele vai responder, ele vai sim trazer a resposta daquilo que nós estamos pedindo, lembrando, no tempo dele, segundo a vontade dele. Que nós sabemos que Deus, ele pode dizer não e pode dizer sim a duas coisas. E nós vemos aqui também orar, orar antes que o problema venha. Orar antes do problema acontecer. Se essa igreja não fosse uma igreja de oração, ela não tinha resistido a essa perseguição, a tamanha perseguição. Porque nós podemos ver lá em Atos capítulo 2, ali acerca da doutrina dos apóstolos, um dos pilares ali é a oração, irmãos. Através da palavra, os apóstolos ensinando ali, também ensinaram o caminho da oração. Por quê?
É simples, nós estamos aqui hoje fazendo o quê? Usando a palavra de Deus para ensinar acerca da oração. É lógico que eles faziam isso também. E se essa igreja não fosse uma igreja de oração, que tivesse pego firme ali, pegado firme na oração, na insistência, na doutrina dos apóstolos ali, na primeira luta ela teria desistido. Não, Pedro está preso lá, não, vamos deixar ele lá. Jesus prometeu que vai salvar ele, então deixa ele lá. Não, Pedro está preso. Sempre tem um, irmão, sempre tem um que tem um sangue no olho e diz assim: fulano está preso, vou usar aqui os nossos dias de hoje. Fulano está preso. Igreja, vamos nos reunir, vamos fazer uma vigília, vamos tirar um tempo de oração, vamos orar ao nosso Deus, fazer uma campanha, vamos dizer assim, orar ao nosso Deus, porque eu sei que o nosso Deus, Ele ainda tem promessa na vida desse irmão que está preso, e Ele vai responder as nossas orações segundo a vontade dEle, trazer a libertação, porque o plano de Deus na vida desse irmão ainda não acabou. Aleluias! E isso foi o que aconteceu, que Pedro estava debaixo de uma promessa que Cristo havia feito a ele. E a igreja orava estava em constante oração. Aleluias. Então nós temos que orar, não é só na hora do problema. É antes que o problema chegue. O problema está vindo aí há 20 anos aí. Vamos orar hoje. Porque na hora que ele chegar, nós estamos preparados para enfrentar em nome de Jesus. Esse é o segundo, orar antes que o problema chegue. Daniel capítulo 6, versículo 10. O negócio ali não está ligado, não. Daniel 6:10, que diz assim, olha, que do 6 ali, do 1 até o 10, diz que o rei, ele fez um decreto. Eu vou resumir. Ele fez um decreto que quem orasse ou quem fizesse alguma petição para qualquer Deus, para qualquer homem que não fosse para o rei, seria jogado na cova dos leões. E Daniel, ele estava ali ouvindo o rei falar essas coisas. E Daniel, irmãos, ele está ali ouvindo. Isso que o rei havia decretado, está ali. Porque Daniel, ele era um dos líderes ali. Lógico que ele estava no meio também. O que Daniel fez? Ele ficou com medo, se desesperou. Começou a gritar: meu Deus, e agora? Eu vou desistir, porque eu estou te buscando, estou orando 3 vezes ao dia, e vem isso, esse decreto de morte, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou deixar de orar? Não, irmãos, Daniel saiu caladinho, ó. Foi continuar na sua vida de oração, diante da janela lá, voltada para o norte, né, para o lado de Jerusalém, como diz lá, Salomão, ele faz na sua oração, né? Que quando o povo fosse levado cativo, qualquer lugar que eles estivessem orando, que eles orassem virado para o lado de Jerusalém. E assim, Daniel, ele foi para sua casa continuar a sua vida de oração em nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos, que Daniel, quando ele foi lançado, diante desse decreto, sabe por quê que Daniel não desanimou? Porque antes, a Bíblia ela relata para a gente que Daniel orava antes, 3 vezes ao dia. Antes de acontecer o decreto, ele já orava 3 vezes ao dia. Aí isso me faz lembrar das 3 vigílias, né? Se era de dia, então era 6 horas, meio-dia, né? 9 horas, meio-dia. É isso, né? Ou era 3 horas da tarde? Eu sei que eram as 3 vigílias ali que os judeus eles faziam. E Daniel vai para sua casa continuar a sua vida de oração, orar. Continuar orando, clamando a Deus, suplicando. Mas ele não se desesperou, por quê? Porque ele foi prudente, ele agiu, ele orou, antes que o problema viesse de encontro com ele. Agora eu vou aplicar na minha vida e na sua. Sabe por quê que nós desistimos de servir a Deus? Eu e você. Sabe por quê que diante
lutas, em vez de nós continuarmos firme ali, nós nos pegamos a murmurar, a reclamar, a amaldiçoar, a xingar, porque nós não nos preparamos antes que o problema chegasse. Nós temos que ser prudentes na nossa vida de oração. Não é orar na hora do problema, não é orar depois do problema, é orar antes que o problema chegue. Porque se nós não estamos orando quando o problema não chegou ainda, na hora do problema mesmo é que nós não vamos orar. Será se você entende isso? Mas vamos nos preparar, vamos orar adiantado. Acho que é Salomão que diz que Deus, Ele ama aqueles que buscam Ele pela madrugada. Mas não é necessário você orar só de madrugada não, você pode orar em qualquer horário. Amém? Então, orar antes que o problema chegue, essa é uma das importâncias da oração em nossa vida. A importância que nós temos que ter. Quando nós nos prostramos, terceiro, quando nós nos prostramos diante de Deus em oração, para orar a Ele, nós alcançamos ousadia. Uma da importância da oração em nossa vida é que Deus também nos dá ousadia. Nós vemos lá em Atos capítulo 4, do versículo 28 ao 31, quando Pedro está ali, juntamente com João e os demais, ali, irmãos, eles estão também sendo perseguidos por causa do nome de Jesus, por causa da pregação do Evangelho. Mas essa perseguição não é o suficiente para tirar eles do foco. E o que eles fazem? Eles oram a Deus. Eles oram a Deus. Eles fazem uma oração ali do versículo 28 até o 31. E a Bíblia diz no versículo 31 que Deus ouviu a oração deles. Que Deus deu coragem e ousadia. Eles foram cheios do Espírito Santo ali, e tiveram coragem e ousadia, e saíram pregando ali, naquele lugar, ganhando almas para Jesus. Porque às vezes nós estamos também em um propósito para ganhar almas através da evangelização, só que a gente não se prepara primeiro. A gente sai para evangelizar, mas a gente às vezes não ora. Nós queremos fazer as coisas sem orar, sem pedir uma direção a Deus. E às vezes é onde a gente, na hora que vem alguém nos confrontar, na hora que vem alguém nos perseguir, eu vou dizer assim, a gente desiste. Por quê? Porque nós não nos preparamos antes de sair para o campo de batalha. E nós temos que nos preparar, e essa preparação é como? Orando a Deus, pedindo a Ele o fortalecimento, pedindo a Ele o discernimento, pedindo a Ele sabedoria, como nós vamos chegar em tal pessoa, pedindo a Ele, para que Ele vá à nossa frente, vá diante de nós, jogando por terra tudo aquilo que vai querer nos impedir de fazer aquele trabalho que é a evangelização, irmãos. Eu estou falando isso porque Paulo, lá na carta aos Efésios, capítulo 6, se não me engano é versículo 19 e versículo 20, ele pede, ali ele está falando sobre as armas, que nós devemos pedir a Deus para Ele nos revestir, e ali ele está pedindo para que a igreja ore por ele, que para quando ele chegue ali, para pregar o Evangelho, para que ele pregue com mais coragem, com mais ousadia. Então a oração serve também para isso,
para que Deus nos dê ousadia, para que o Espírito de Deus, Ele se aproxime de nós, Ele se achegue a nós, e nós nos acheguemos a Ele. Segundo, a importância da oração, porque a oração ela também move o coração de Deus. Quem não lembra de Ezequias, o rei Ezequias? O rei Ezequias, lá no capítulo 38, bem, no capítulo 36, se não me engano, Deus deu a vitória para ele, certo? E no capítulo 38, o que acontece? Ele tem uma enfermidade de morte. Deus manda Isaías ir lá e dizer, olha, avisa Ezequias, para ele colocar a sua casa em ordem, porque ele morrerás e não viverás. Aleluias. O que acontece? Isaías vai lá e dá o recado. Fala aquilo que Deus havia mandado. E Ezequias, diante dessa situação, o que ele diz? O que ele faz? Reclamar com Deus? Não, irmãos. Ele vira o seu rosto para a parede. Algumas traduções falam que ele vira para a parede. A tradução da Bíblia de Jerusalém fala que ele vira para a parede. Essa tradução nossa aqui fala que ele vira o rosto para a parede. E começa a orar a Deus, a suplicar. Começa a derramar lágrimas. Lembrando Deus de tudo que ele já havia feito. E a Bíblia diz que Deus, ele ouve a oração de Ezequias. E manda que Isaías vá lá e falar para ele que ele ia dar mais 15 anos. Aleluia, de vida para Ezequias, em nome de Jesus Cristo, aleluias. Antes disso ele diz, Isaías, vai lá e diz para Ezequias que eu ouvi a sua oração e estou lhe dando mais 15 anos de vida, aleluias. Oh, glória. Irmãos, hoje é culto de ensino, mas eu estou sentindo a presença de Deus nesse lugar, aleluias. Falar de oração é maravilhoso. Glória a Deus. O Espírito Santo, irmãos, ele já derramou aquela presença gostosa aqui na minha vida. Aleluias. Eu não sei se na sua ele derramou não, mas na minha eu já senti em nome de Jesus essa presença poderosa. Aleluias. Glória a Deus. Salmo 51, Davi ali na sua oração, ele diz que Deus, 51:17, não resiste a um coração atrito, a um coração quebrantado em nome de Jesus Cristo, aleluias, oh glória. Ezequias foi sincero com Deus, Senhor, eu andei reto na tua presença, tudo que o Senhor pediu para que eu fizesse, eu fiz, o que o Senhor mandou eu fazer, eu fiz, Senhor. Agora eu me encontro nessa situação, lembrando, irmãos, que orar não é dar ordens a Deus, tá? Orar não é dar ordens a Deus. Agora eu me encontro, Senhor, nessa situação, e ser sincero também, Deus gosta de sinceridade, mas não significa que nós vamos dar ordem para ordenar a Deus fazer alguma coisa. Eu me encontro nessa situação, Senhor, e começou a chorar, irmãos. Aleluias, e Deus olhou aquelas lágrimas caindo ali, ó, eu acho que é no Salmo 56:8, ou é 58:6, que diz que Deus, ele tem um odre ali, ó, que está parando a alma daqueles que estão orando, que estão clamando diante dele, e falou, não, eu vou conjecturar aqui, não, eu preciso dar mais uma chance, eu vou dar mais uma chance para ele, porque essa oração foi sincera. Eu vou mudar esse decreto em nome de Jesus, porque essa oração dele foi sincera. Deus, ele sondou o coração de Ezequias. Ei, a oração, através da oração, Deus, ele muda o decreto em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Se a circunstância decretou que vai terminar desse jeito, mas você está orando, Deus está ouvindo as suas orações, e lá de cima ele está dizendo, não, eu preciso fazer algo. Aleluia. Eu preciso
preciso mudar esse decreto em nome de Jesus. Oh, glória! Se é decreto de morte, Ele dá vida. Se é decreto sem enfermidade, Ele cura. Aleluias! Glória a Deus. Pedro, quando ele está ali numa cidade, eu não lembro o nome da cidade. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Quando ele recebe a notícia que aquela moça que fazia túnicas, agora eu esqueci o nome da menina também, mas enfim, ele recebe a notícia que ela havia morrido. As viúvas vão lá chorando, falando para Pedro: Pedro, Tabita, ela morreu, Pedro. O que Pedro faz, irmãos? Quando ele chega lá, ele manda todo mundo sair. Aí Pedro, irmãos, olha o tanto que Pedro tinha fé. Você lembra de uma cena dessa lá na passagem de Jairo, quando Jesus, ele chega na casa de Jairo, que ele manda todo mundo sair, fica só ele e alguns discípulos. E Pedro faz a mesma coisa. Ele manda que saísse todo mundo ali, e ficar só ele e a menina que estava morta. Aí, irmãos, é ser imitador de Cristo, viu? Aleluias. Olha a fé desse homem. E ele começa a orar ali, deita ali, começa a orar naquela menina. E de repente a alma dela volta para o corpo, irmãos. Aleluias. Deus, Ele muda decretos, sim, em nome de Jesus Cristo, através de uma oração sincera, para a glória do seu santo nome, em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. E para nós entrarmos para a conclusão, Deus, irmãos, Ele sempre está atento, sim. Eu disse e vou repetir, as nossas orações. Às vezes o diabo, ele vai lançar uma seta, o demônio, na tua mente, dizendo que Deus não está ouvindo essa oração, dizendo que Deus te esqueceu, que Deus não está te ouvindo. Como é que Deus vai ouvir uma pessoa como você? Você não é nada. Mas aí é onde ele se engana. Porque as pessoas que às vezes se acham nada, são aquelas pessoas que mais oram com sinceridade, de coração, aleluias. Então, irmãos, Deus, Ele muda o decreto, sim, através da oração, em nome de Jesus Cristo, aleluias. Se nós estamos orando com sinceridade, Deus, Ele vai agir com o seu poder, vai mudar, vai transformar, em nome do Senhor Jesus, aleluias, glória a Deus. E como eu disse, 1 Tessalonicenses 5,17, orar sem cessar, perseverar na oração. Lucas 18,1 fala da viúva, que todos os dias ela ia importunar o juiz. O juiz, ele não temia nem a Deus, nem aos homens, não respeitava ninguém. Mas essa viúva, irmãos, todos os dias ela estava lá, ó, Senhor, a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. E o juiz, uma hora, fala para os seus secretários ali, diz: eu tenho que fazer algo pela vida dessa mulher, para que ela me deixe em paz. Aleluias. Irmãos, aqui mostra para nós a perseverança na oração, em nome de Jesus Cristo, a nossa vida de oração, a nossa vida insistente, noite e dia nós temos que estar orando diante de Deus, em nome de Jesus. Senhor, julga a minha causa, Senhor, o meu filho está nas drogas, Senhor, o exemplo que eu estou dando, a minha esposa, Senhor, meu esposo, Senhor, meus entes queridos, Senhor, o meu pai, Senhor, a minha mãe, precisam, Senhor, ser encontrados pela tua graça salvífica. Ei, vamos perseverar na oração, em nome de Jesus. Vamos orar, aleluia, fica de pé em nome de Jesus Cristo.
Nós não podemos deixar a circunstância nos oprimir a ponto de desistirmos. Glória a Deus. Vamos orar nessa noite, já que o tema foi a importância da oração. Aleluias. Pode orar aí no seu lugar, irmãos. Ore a Deus, pedindo aquilo que você quer que Ele faça, segundo a vontade dEle, no tempo dEle. Pode orar, põe a mão no seu coração, ou erga as mãos para cima, ore nessa noite, peça a Ele nessa noite para trazer mudança, peça a Ele para transformar, peça a Ele nessa noite para renovar, em nome de Jesus Cristo, peça a Ele para curar, peça a Ele para salvar, peça a Ele, irmão, nessa noite, em nome de Jesus, porque Ele está com seus ouvidos abertos e atentos para ouvir a sua oração, em nome de Jesus. Ora nessa noite, irmão, rasgue os céus com a sua oração, em nome de Jesus Cristo, porque de uma coisa eu tenho certeza: se você orar com sinceridade diante de Deus, se você orar de todo o coração, Ele vai ouvir, Ele vai responder a sua oração, em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz lá no livro do profeta Jeremias: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Aleluias. Glória a Deus, aleluias. A igreja nos primeiros séculos foi a igreja que foi muito perseguida, mas ela resistiu, porque, irmãos, ela vivia debaixo de oração, em constante oração, em nome de Jesus Cristo, aleluias. Espírito de Deus, a Tua palavra foi ministrada nessa noite, aleluias. O tema foi oração, meu Pai, que nós temos que ter fé, meu Deus, não na oração, mas nós temos que ter fé, Senhor, naquele que responde às nossas orações. E nessa noite, meu Pai, eu oro pedindo, Senhor, que o Senhor nos fortaleça, meu Pai, a cada dia, Senhor, que o Senhor, Pai, nos ajude, meu Pai, nessa batalha, Senhor, nessa guerra, meu Pai, a qual nós enfrentamos todos os dias, ó Deus, aleluia, dessa batalha, essa guerra, que quer nos tirar, Senhor, da Tua presença, Pai, que nos sufoca, que quer nos fazer desistir, meu Pai, dos Teus planos, ó Deus, das promessas a qual o Senhor tem para nós, Senhor, aleluias, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa noite, Espírito Santo de Deus, derrama a Tua unção nesse lugar, Senhor, para renovar, meu Pai, aqueles que chegaram aqui nesse lugar, meu Deus, fracos espiritualmente, meu Pai, desanimados, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, renova nessa noite, renova, Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluias, louvado seja Deus. Você que crê na palavra de Deus, aplauda a Ele nessa noite, glorifica o nome dEle, em nome de Jesus.